Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Redes Mortal. E eu quero falar sobre o desafio que eu me propus no ano de 2024 de ler 12 livros por ano. Isso porque eu percebi que eu tinha passado um ano inteiro sem ler nenhum livro. Zero. Nada. Eu, que na juventude li bastante. Houve um determinado mês que eu resolvi registrar as minhas leituras, em que eu cheguei a ler 7 livros em um mês. Embora isso não fosse comum, eu costumava ler 2, 3 livros. E é muito livro durante um ano. Isso sempre foi algo muito prazeroso para mim. Comecei lendo histórias em quadrinhos por volta ali dos 10 anos. Eu acho que o primeiro livro que eu li, livro, foi aos 14. Um livro de ficção policial. Era um livro que o meu tio me deu, muito bom, história de guerra contra a máfia e tal, muito interessante. Cheguei a ler outros livros do mesmo autor. E eu percebi que eu não tinha lido nenhum livro durante um ano. Isso para mim foi frustrante. E o aplicativo que eu usava para controlar leituras tinha um desafio lá de leia um livro por mês, que eu me propus a fazer. E eu, bora lá, vamos lá. E qual foi o resultado disso? Mas antes, para falar sobre leitura, vamos saber, será que ler 12 livros por ano é muito? É pouco? Quanto será que as pessoas costumam ler? E eu me deparei com esse estudo aqui, Retratos da Leitura no Brasil. Um estudo que é realizado com certa frequência, não anualmente, nem como eleição de 4 em 4 anos, mas próximo a isso. Começou em 2007 e o último estudo foi realizado em 2024. No primeiro estudo, tem os dados aqui apenas da totalização dos livros que as pessoas declaravam ter pego durante o ano para ler, entre contabilizavam todos os livros, entre os que eram concluídos e aqueles que eram encerrados, deixados de ler pelo meio. E em 2007 foi verificado que as pessoas costumavam ler em torno de 4,7 livros por ano. Já nos anos seguintes, houve a contabilização dos livros que eram concluídos integralmente. E ficou um número que se mantém em torno de 2 livros por ano. É uma informação que eu já tinha. Essa pesquisa comprova aquilo que eu já sabia. O brasileiro lia, em média, 2 livros ao ano. Então, desse ponto de vista, ler 12 livros é muito, né? Eu não ficaria feliz em ler, em estar na média, ler dois livros por ano, então é o equivalente a estudar para tirar 5 na prova. Vamos lá, vamos ver o que foi que eu andei lendo em 2024. Primeiro livro, Os Sertões de Euclides da Cunha. Já vou começar aqui me confessando. Eu me confesso. Esse livro passou 18 anos pegando apenas poeira na minha estante. Ficou guardado. Era um livro que eu tinha muito interesse de ler, mas que foi ficando guardado lá, nunca surgiu um bom momento, e dessa vez, bem, vou começar pelos Sertões. Está muito tempo guardado. Meu primeiro interesse por esse livro foi durante o ensino médio. Me interessou muito a temática dele, falava da Guerra de Canudos, como pessoas comuns para defender as suas vidas lutaram contra, contra o exército brasileiro em várias incursões do exército, que perdia miseravelmente até Canudos ser totalmente destruída e moradores massacrados, e sobreviver apenas meia dúzia de pessoas. Demorei 127 dias para ler um livro de 366 páginas, que equivalem a cerca de 2,88 páginas por dia de leitura. Pouco, muito pouco, confesso. Mas eu li também um segundo livro, A Guerra de Troia, de um autor brasileiro, Cláudio Morena. E por que eu me interessei em ler esse livro? Porque eu quero reler
um livro que eu li também há muitos anos atrás, que foi a Ilíada de Homero, que narra o final da Guerra de Troia. E esse livro, A Guerra de Troia, ele conta toda a história que antecede a Guerra de Troia, conta a história da Guerra de Troia e o que acontece um pouco depois da guerra, sendo que a Ilíada narra só o final da guerra, que é quando tem aquele episódio conhecido de todos do cavalo de Troia. E eu achei muito interessante, eu diria que é um livro surpreendente. Ele superou minhas expectativas. A narrativa é muito bem contada, os personagens são muito bem apresentados. Ele, na verdade, decifra a Ilíada pra gente porque ele apresenta todos os personagens que vão participar da Ilíada. E a leitura é muito gostosa. É um livro, eu diria assim, que eu dou nota 10. Foi surpreendente para mim, eu não esperava tanto. E continuei minha leitura. O terceiro livro que eu li foi Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E o motivo de eu ler esse livro é porque, entre os canais que eu costumo acompanhar de leitura, muitos leitores davam boas referências desse livro. E eu levei 100 dias para ler um livro de 210 páginas. A escrita desse livro, ela é uma escrita muito fluida, muito boa, muito gostosa de ler. É uma leitura gostosa, palavras do nosso uso cotidiano, simples, o que não era o caso dos sertões. Os sertões têm palavras que já não são do nosso uso corriqueiro, porque o livro foi escrito no início dos anos 1900, e, e o Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz não é esse o caso. Ele tem uma escrita muito fluida, mas eu, por incrível que pareça, eu tive mais dificuldade de ler Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz do que Os Sertões. E eu vou me explicar. A forma como esse livro, a narrativa dele é construída, é muito interessante. É um diabo experiente trocando cartas com seu diabo aprendiz sobre os erros que este cometia ao tentar ganhar uma alma do lado dos diabos. E nesse ponto é uma sacada genial do autor de colocar o diabo para narrar a história. Mas eu percebi um detalhe durante a leitura que me fez travar. Eu criei uma certa má vontade. É porque o livro me pareceu, depois de um tempo, um tipo de propaganda religiosa. É. E assim eu tive dificuldade de ler. Mas o livro tem duas partes. E na segunda parte, já não são mais cartas trocadas do, do Diabo Mestre com o Diabo Júnior. É o, o Mal Danado, que é o Diabo Sênior, dando uma palestra na Academia dos Diabos. E essa parte é muito interessante, muito. Eu não tive resistência durante a leitura, eu li, foi muito boa. Eu diria que o livro todo ele se justifica pela segunda parte. E o próximo livro que eu li foi a Epopeia de Gilgamesh, considerado o relato mais antigo que a humanidade tem escrita. A epopeia foi retirada de tábuas sumérias escritas em argila e é considerada a história que inspirou o Gênese bíblico. Por quê? Porque na epopeia de Gilgamesh também é narrado um dilúvio aos moldes daquele descrito no Gênese. Há especulações de que os autores do Gênese se inspiraram na história de Gilgamesh, pois já conheciam essa história e usaram para escrever também o seu relato religioso. Gilgamesh é um gigante, uma pessoa muito grande, narrado como alguém muito forte, que submetia todo mundo que passava pela frente dele pela força. Ele foi um rei, um grande rei, que conquistou grandes feitos, derrotou inimigos poderosos. No relato,
é contado sobre um gigante muito maior do que o Gilgamesh, um Baba, que domina uma determinada região de onde ele precisa pegar umas árvores de cedro para construção, e ele vai lá, senta-lhe a porrada no Umbaba, ele é muito mais forte que o Umbaba, consegue destruir o Umbaba, e o Umbaba se torna um servo dele, que serve ele. Mas o Gilgamesh, todo-poderoso, rei, manda e bate, e acontece, mas no final da vida ele percebe que ele vai morrer, que ele é um mortal. E ele tenta encontrar a imortalidade, mas não consegue. E assim como o Gilgamesh, que pensou ser um deus e tentou se tornar imortal e não conseguiu, eu também falhei em ler os meus 12 livros no ano. E falhei miseravelmente, porque eu consegui somente os 4 livros. Afinal de contas, eu sou um mero mortal. E como é que foi esse meu processo de leitura para tentar ler 12 livros? A metodologia que eu usei foi nenhuma. Eu fiz ao modo aleatório, como quem joga dados. Um dia eu lia por 1 hora, outro dia eu lia por 10 minutos, e no dia seguinte eu esquecia, passava uma semana sem ler. De repente, eu recebi uma notificação do aplicativo para colocar as minhas leituras em dia, voltava a ler de novo, e assim eu consegui ler 4 livros durante 2024. Mas eu não me dei por vencido. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. E em 2025, como é que está sendo a minha leitura? Já estamos em outubro, já se vão 10 meses. Estamos na metade de outubro, tenho mais novembro e dezembro, mas a metade de outubro para ler. Então vamos lá. Eu li o Fausto de Goethe. Na verdade, é uma releitura. Eu li há bons 20 anos atrás esse livro. Mas o que eu lembrava dele pode ser resumido em uma simples frase. Um estudioso intelectual que fica chateado, entediado com sua vida de estudar a vida toda, já é um jovem senhor de meia idade que passou a vida toda estudando e faz um trato com o diabo para viver aventuras que ele nunca viveu durante sua juventude. E era isso que eu lembrava. Então eu resolvi reler esse livro. E como vocês podem ver, eu levei 352 dias para ler este livro. A gente poderia arredondar que eu levei 1 ano para ler. E como foi a minha leitura? Na verdade, eu comecei o ano passado, só terminei esse ano. E como foi a minha leitura? Foi uma leitura um pouco difícil. Esse livro ele é escrito em versos, que já dificulta um pouco a forma de ler. E a tradução também que eu tenho disponível é uma tradução muito antiga. Mas eu também não acredito que se eu tivesse acesso a uma tradução mais recente, essa leitura ia ser muito mais fluida do que é. Eu arrisco dizer que eu tive mais dificuldade para ler o Fausto do que os Sertões de Euclides da Cunha. Mas o Fausto é muito interessante. E como eu não me lembrava quase nada, foi quase como se fosse uma primeira leitura novamente. E, e tem muitos pontos interessantes assim. No Fausto nós encontramos personagens mitológicos. De vez ou outra eu precisava dar uma parada para pesquisar quem é que está falando, que personagem é esse daqui que eu não conheço. Eu não tinha esse cabedal para seguir fluentemente a leitura. Eu dava voltas, eu voltava, eu pesquisava, mas quem é que está falando aqui? E, e também a parte que eu achei muito interessante assim do Fausto, já lá para o final, é o episódio em que o Fausto conhece Helena. Sim, a Helena de Troia, aquela que foi o pivô da Guerra de Troia. Fausto conhece Helena como amante. Eles têm um filho e, e isso aí eu não lembrava. E eu achei assim, cara,
Que sacada genial que o Goethe teve aqui. Ele colocou Fausto em contato com Helena de Troia, a mulher mais bonita que já existiu no mundo. Interessante. Mas, e eu poderia dizer se a falha de 2024 foi uma falha, essa foi uma falha estrondosa. Se fosse o Chaves dizendo como foi que eu falhei, ele diria para o professor Girafales: Burro, dá zero para ele, porque eu só consegui ler um livro. Mas como é que eu fiz essa leitura? Do mesmo jeito que eu usei na metodologia anterior, que já tinha dado errado, ao modo aleatório. Claro, repeti a mesma fórmula, errei do mesmo jeito. Então eu me propus um desafio diferente, já que eu tenho plena certeza de que eu não vou ler 12 livros em 2025. Em 2 meses e meio? Nem pensar. Então me propus o segundo desafio, que é o desafio. Dessa vez eu vou começar pelo como. Se da outra vez eu, eu comecei pelo o que eu quero? Eu quero 12 livros por ano, um livro por mês. Aqui, e não pensei no como lá. Como é que eu vou fazer isso? Ah, sei lá, deixa a vida me levar, como diria o Tim da Vila. Deixa a vida me levar. Aí eu vou fazendo, vou empurrando com a barriga de qualquer jeito. Mas dessa vez eu tenho uma metodologia. Eu vou ler 30 minutos por dia, durante 365 dias. Onde isso vai me levar? Eu não sei. Mas eu vou deixar registrado aqui. E eu espero que vocês gostem do que vocês vão ter, porque vai ficar tudo aqui no canal, esse desafio de 30 minutos por dia durante 365 dias. Obrigado por terem acompanhado e até a próxima.